correção do simulado de língua portuguesa. São 12 questões. A gente vai fazer uma correção objetiva e simples de acompanhar. Vamos que vamos. O texto diz assim: o Brasil na memória. A viagem tem uma estruturalidade típica. Há a escolha do destino, uma finalidade antevista, uma partida e um retorno, um trajeto por lugares, um tempo de duração. Há situações iniciais e finais, outras intermediárias, numa dimensão linear. E há atores, um dos quais o viajante, que serve de fio condutor entre pessoas, acontecimentos, locais e deslocamentos. Supõe uma subjetividade que se abre ao desconhecido, a perda de referências familiares, o abandono do mesmo pelo diferente, o encontro com o outro, o reencontro consigo mesmo. Em contrapartida, a narrativa de viagem depende, em primeiro lugar, da memória e das anotações. Seleciona experiências, precisa estabelecer um projeto de narração, não necessariamente cronológico ou casual, torna-se, mesmo sem intenção, um testemunho e é orientada por perspectivas do narrador viajante, que inclui seu estilo de vida, sua mentalidade, assim como sua visão de mundo e sua posição de sujeito, ou seja, o local cultural de onde fala. Vamos ver a questão de número 1. A questão de número 1 é uma questão de reescritura textual. O que seria isso de uma maneira objetiva, rápida, para a resolução de questão? A reescritura textual é a maneira pela qual nós reproduzimos um texto, com ou sem alteração. E aí a questão já começa dizendo: considere-se as duas primeiras frases do texto 2 transcritas abaixo. E aí ele dá, na realidade, a questão e diz: a viagem tem uma estruturalidade típica, ponto. Há a escolha do destino, uma finalidade antevista, uma partida e um retorno, um trajeto por lugares, um tempo de duração. Para sacar essa questão, ele pede para você fazer a reescritura de ambas em um único período e pede que tenha coesão, coerência, que a gramática esteja correta, a pontuação. Na letra A, você já percebe um erro, que ele faz uma junção inesperada dos termos e tira a pontuação, fazendo com que perca essa ideia de coesão e coerência, de sentido. Na segunda opção, letra B, ele separa o verbo transitivo direto do seu objeto direto, coisa que a gente não pode fazer. Ele fala assim: a viagem tem uma estruturalidade. Quem tem alguma coisa, então uma estruturalidade seria o objeto direto. Já tem um erro gramatical grave aqui na letra B. Na letra C, pessoal, seria o gabarito da questão. Porque se você perceber, ele fala no início do texto sobre estruturalidade típica e ele, na realidade, explica isso, ele clarifica isso no segundo período, quando ele fala que há a escolha de um destino, uma finalidade antevista, uma partida, um retorno. Então, ele aplica esse caráter explicativo. E aí, na letra C, ele fala: a viagem tem uma estruturalidade típica na escolha do destino, uma finalidade, e ele mantém essa ideia de caráter explicativo através dos dois pontos. Os dois pontos eles podem ser enunciativos e podem trazer esse caráter explicativo. O gabarito seria a letra C. O que torna imprópria a letra D é justamente esse pois que há depois de típica, entre vírgulas, estabelecendo uma característica de conclusão. O texto não dá essa ideia de conclusão, ele traz essa ideia de clarificação, essa ideia de explicação. Então a letra D está fora. Na letra E, ele coloca essa ideia de adição e o texto não traz essa ideia de acréscimo, de adição. Então, pessoal, número 1, gabarito letra C. Na questão número 2, é uma questão simples, porque ele diz assim na questão número 2: supõe uma subjetividade. Essa é a palavra, subjetividade, né? Sublinhada. Depois ele fala que se abre, essa palavra abre
é a palavra destacada e a palavra desconhecido é a palavra destacada. E aí ele diz assim, se essas três palavras destacadas fossem substituídas pelos seus antônimos, o trecho seria... Pessoal, questão simples, sem perder tempo, ele quer, na realidade, o contrário, né? Então, gabarito letra B. Na realidade, subjetividade, o contrário seria objetividade. Abrir, contrário seria fechar. Desconhecido, contrário seria reconhecido. Beleza, pessoal? Questão simples e rápida de se resolver, não demore. Vamos para a questão número 3. A questão número 3 já diz orientada por perspectivas do narrador viajante. A palavra perspectivas, nesse contexto, poderia ser substituída sem prejuízo de sentido. Pessoal, observe que quando a gente fala de sentido, nós estamos fazendo uma análise semântica, né, do significado. Se você perceber no texto, quando ele fala, a partir da linha 15, ele começa a falar sobre essa ideia de um testemunho, que é orientada por perspectivas do narrador viajante, que inclui seu estilo de vida, que inclui sua mentalidade, assim como a sua visão de mundo e sua posição de sujeito. E quando ele está falando dessa sua posição de sujeito, é essa posição subjetiva, que tem a ver com o seu ponto de vista, com a sua observação. Então, a questão diz lá, né? A palavra perspectiva nesse contexto poderia ser substituída sem prejuízo por ambições? Não, ambições seria cobiça, não cabe para esse momento. Expectativas com X? Não seria esse ato de esperar, né? Aspirações, né? Um desejo profundo por alguma coisa também não seria. Profundidade? Também não seria profundidade. Pessoal, a ideia é essa posição subjetiva, a posição do sujeito, a ideia do ponto de vista. Pessoal, gabarito, letra E, ok? Próxima questão, uma questão de verbos. E se você observar, a questão número 4, ele diz assim, em relação ao trecho, os mais pobres se exercitam menos em seu tempo livre e executam mais tarefas ocupacionais, como trabalhos domésticos, levantamento de carga e deslocamento. Analise as flexões dos verbos grifados e assinale a alternativa corretamente que o descreve. Pessoal, se você observar, o verbo exercitar, ele é um verbo de primeira conjugação, terminado em AR. O verbo executar é um verbo de primeira conjugação, também terminado em AR. Com isso, a gente já consegue matar várias opções. E se você olhar, ele fala... os mais pobres se exercitam. Quer dizer, você tem essa ideia de a si mesmo. Essa ideia de a si mesmo, olhou-se no espelho, olhou a si mesmo. É uma ideia que a gente chama de ideia reflexiva. O que é uma ideia reflexiva de maneira rápida e simples? É quando você pratica e sofre a ação. Observe então que essa ideia reflexiva você vai ter como gabarito na letra E. O gabarito seria justamente letra E. Porque ele diz assim, os dois verbos são de primeira conjugação, sim. Estão no presente do modo indicativo, sim. Como é que eu sei que o verbo está no presente do modo indicativo? Eu uso a palavra hoje. Hoje eles exercitam. Hoje eles executam. Beleza. Com essa palavra hoje, você tem a ideia de modo indicativo, aquele modo certo, né? E ele diz que eles estão na terceira pessoa, eles, né? Eles é a terceira pessoa, cabe, eles exercitam, eles executam. O primeiro na voz reflexiva e o segundo na voz ativa, porque ele está na voz de praticar a ação, quer dizer, eles executam. Beleza, pessoal? Gabarito, letra E. A questão de número 5 é uma questão que fala do valor adverbial, quer dizer, o valor nocional, né? Esse valor semântico que o advérbio ele apresenta. E aí ele fala lá, assinale a alternativa cuja expressão destacada tenha valor adverbial. Pessoal, o único lugar em que você vai encontrar uma semântica do advérbio, se você não lembra do que é a semântica do advérbio, é bom você olhar isso com carinho, com força, porque isso cai em prova, despenca em prova. Então você tem a ideia de modo, a ideia de tempo, né? A ideia de lugar, a ideia de companhia. São várias ideias. Esses são exemplos realmente de valores adverbiais.
Pessoal, você encontra isso no gabarito de letra D, quando ele fala Ariel se desfez sem lhe dar mais respostas. Para quem não sabe, esse termo está fazendo referência ao verbo desfez, que é o verbo desfazer, e é um advérbio que indica uma ideia nocional, uma ideia semântica de modo. Então, gabarito aí é simples, gabarito letra D. Em todos os outros você não observa isso. Na letra A você observa a locução adjetiva da montanha, tá ok, pessoal? Você observa na letra B, do oeste, como locução adjetiva também. A palavra gracioso também com a ideia adjetiva, né? Na letra E, você observa o substantivo a encosta, né? Com essa ideia do substantivo. E a ideia adverbial você encontra realmente na letra D, um adjunto adverbial de modo. Beleza, pessoal? Próxima questão, número 6, é uma questão de classes gramaticais. Classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, pronome, verbo, e aí vai. A questão número 6, ela fala os pesquisadores. Já de antemão, onde tem artigo, pessoal, tem que ter substantivo. Você localiza os como artigo, logo pesquisadores seria substantivo. Muito fácil é o segundo elemento, que é a palavra que dá essa ideia de ação, iriam, que é o verbo. Então você tem como gabarito, na questão número 6, gabarito letra C, substantivo e depois verbo. A próxima questão de número 7 é uma questão que pede para você assinalar. Pessoal, vamos para a próxima questão, questão de número 7, assinale a alternativa correta. E aí, você precisa dar uma lidazinha nesse quadrinho que ele diz, ônibus tem assento? Depende da hora que você toma. Pessoal, você já observa logo que a palavra assento não é a palavra assento de banco, né? Mas é a palavra assento de sinal gráfico, né? E no outro momento, quando ele fala depende da hora que você toma, esse tomar aí está com sentido de pegar o ônibus, né? De acessar o coletivo. Então, na questão número 7, ele já começa na letra A dizendo assim, a palavra ônibus, referida pela Mônica, não deve ser acentuada. Falso. Ônibus deve ser acentuada porque é proparoxítona. E toda palavra proparoxítona é acentuada. Na letra B, ele diz que a palavra acento, referida pela Mônica, deveria ser grafada com SS, não negativo. Ela não deve ser grafada com SS porque ela não é sinônimo de banco, né? A palavra hora, referida pelo Cascão, deveria ser acentuada como segue hora, negativa. A palavra hora, como nós sabemos, não deve ser acentuada, porque é paroxítona terminada em A. A palavra você, referida pelo Cascão, está adequadamente acentuada. Acertou. Pessoal, para você lembrar rapidamente, as oxítonas, terminadas em A e O, seguidas ou não de S, deverão ser acentuadas. Então, gabarito da 7, gabarito letra D. E aí, na letra E, ele fala que a palavra toma, referida pelo Cascão, poderia ser substituída por bebe? Negativo. Não está com sentido de beber, está com sentido de acessar o coletivo. Ok? Então, morreu aí questão número 7, gabarito letra D. Vamos para a questão número 8. A cada dia, estamos mais conectados à internet, graças aos dispositivos móveis e todas as facilidades tecnológicas. Se você observar, essa palavra tecnológicas, né, está relacionada às facilidades, com o artigo lá. Não é qualquer facilidade, são as facilidades tecnológicas. E essa palavra, como faz referência ao elemento substantivado, ela é com certeza um adjetivo. Tá beleza, pessoal? Gabarito, letra D. Vamos para a questão número 9. Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito das palavras de destaque. É preciso que haja uma mudança de foco. Ainda que os produtos e os resultados sejam importantes, os processos e o valor agregados são ainda mais. Pessoal, essa questão é uma questão muito legal, porque ela retoma um assunto de orações, né? E aí, a ideia é o seguinte, quando você coloca essa palavra que, é preciso que haja, você tem uma oração que foi desenvolvida.
Mas essa oração, ela pode ter uma redução de infinitivo. É o que aconteceu aqui quando ele fala, é preciso que haja, é preciso haver. Né? E aí, na letra A, você já tem o gabarito. O gabarito é a letra A. Ele fala, a expressão que haja poderia ser substituída por haver sem prejuízo semântico. Sim, eu posso dizer, é preciso que haja, é preciso haver. Um outro exemplo, é preciso que tenha, é preciso ter. Então você consegue pegar essa forma que tem o que e colocar o verbo no infinitivo. Tá ok? Gabarito seria realmente letra A. Na letra B, eles botam sejam e diz que está conjugado no presente do indicativo. Não, pessoal, é no presente do subjuntivo, ok? Subjuntivo, lembrando rapidamente, aquele modo duvidoso. Para que você saiba quando o verbo está no subjuntivo, é só você botar mamãe quer que. Tá, mamãe cantar. Vamos fazer um teste rápido. Cantar, mamãe quer que eu cante. Dizer, mamãe quer que eu diga. Ser, mamãe quer que eles sejam. Então, ele erra aí dizendo que está no presente do indicativo, pessoal. No próximo, na letra C, ele diz, o verbo sejam poderia ser substituída por são, sem prejuízo. Pessoal, quando ele usa o sejam, ele está com a ideia de subjuntivo. E subjuntivo me dá uma ideia de hipótese. Pode ser que seja ou não seja. Já quando ele fala de são, ele tira essa ideia. Você tem esse prejuízo, você já não tem mais essa ideia de hipótese. Tá ok? Então, erra aí. Na letra D, ele diz assim, na palavra, e essa palavra foco, você tem uma observação muito legal aqui, porque o primeiro O, foco, é aberto, e o segundo é fechado. Então, observe só o que ele fala. Foco, ambas as vogais são fechadas. Não, só a segunda vogal será fechada. Erra aí, tá bom, pessoal? A palavra ainda expressa a ideia de tempo. Ele erra aí, porque a palavra ainda aí, ela é relativa à ideia de intensidade. É só substituir por muito. Quando ele fala agregados são ainda mais, é só botar muito mais e você vê isso rapidamente. Beleza, pessoal? Vamos para a questão número 10. Questão número 10, vamos para a questão número 10, com objetividade e rapidez. Vamos lá. A forma como você conversa consigo mesmo condiciona a sua capacidade. O termo em destaque poderia ser substituído adequadamente por... Pessoal, quando ele fala a forma como você conversa consigo mesmo, é como se eu falasse a forma pela qual você conversa. Porque você conversa por alguma forma. Então, é a forma pela qual. Esse como aí com essa ideia do pronome relativo. Você observa que não ficaria muito bem a forma que você conversa consigo, né? Porque quem conversa, conversa por alguma forma. O cuja não pode ser escrito, porque o cuja tem que dar aquela ideia forte de posse. E aqui você não tem ideia de posse. O onde não seria indicado, porque ele deveria ter uma ideia de lugar. Pessoal, o para qual também não poderia, porque o para daria uma ideia de finalidade. Então, melhor seria pela qual, gabarito letra E. Gabarito letra E. Pessoal, questão de número 11, uma questão de crase. Opa, não tenha medo, a questão de crase é uma questão simples. Pessoal, ele diz assim, que no excerto 71,2% dos entrevistados haviam se consultado pelo menos uma vez nos 12 meses anteriores a entrevistas. Esse nome anterior, o que é anterior é anterior a, né? Para que haja crase, já que esse elemento pede o a, o segundo elemento também tem que pedir o a, que seria a entrevistas, né? Esses dois processos juntos formam o que a gente chama de fenômeno da crase. E aí observe bem, ele diz assim, o acento grave foi utilizado, né? Na letra A, inadequadamente, pois a palavra anteriores está no plural. Não, pessoal. A palavra anterior está no plural não tem nada a ver com acento indicativo de crase. Se você observar, o gabarito é muito simples. O gabarito é a letra B.
E tem que ter cuidado, porque o simples pode se transformar em um bicho, se você não souber ver. Então, olha aqui, para indicar a contração da preposição a com o artigo a. Esse é um caso simples de crase, contração, né, da preposição a mais o artigo a, e o gabarito seria a letra B. Na letra C, ele diz que é para mostrar que o a é uma palavra tônica, isso não tem nada a ver com acento indicativo de crase. Ele diz na letra D, inadequadamente, pois o correto seria ao. Você pode substituir por ao quando o elemento é masculino. Lembrando, masculino não tem crase, né, pessoal? E na letra E, ele diz que é para indicar que a palavra tem timbre aberto. Isso não tem nada a ver com crase, tá ok, pessoal? Gabarito da número 11 aí, com certeza, letra B. Pessoal, última questão, questão número 12. Opa, última questão. É uma questão de crase. Ela nos torna sensível à beleza da mulher estranha. A crase foi utilizada por que motivo? Só preste atenção. O nome sensível lança essa preposição a, que vai se encontrar com esse a da palavra beleza. Cuidado, que eu achei interessante. Se você olhar para a questão de letra D, olha lá para a questão de letra D, você vai observar uma semelhança entre letra D e letra E. Muito cuidado para não errar o alvo nesse tipo de questão, porque elas são parecidas. Se você observar a letra A, ele diz que a regência do verbo tornar, que exige essa crase, esse complemento, está errado. Na letra B, ele faz referência à regência do verbo tornar, não é o verbo tornar. O que está lançando a mão da crase nesse momento é a palavra sensível. Então, na letra B não dá, na letra A não dá. Na letra C ele fala de concordância. Nossa, que horrível. Resta realmente letra D e letra E. Pessoal, perceba só. Na letra D, ele fala que por causa da regência do nome sensível, isso está certo, que existe seu complemento o uso da preposição a, e pelo fato de fazer referência a mulher estranha. Observe bem isso. A mulher estranha. Não é isso. O que nós temos lá na questão é a palavra beleza. Se você distrair um pouquinho, você vai errar. O gabarito é letra E. Observe lá. Por causa da regência do nome sensível, tudo legal. Regência é a utilização dessa preposição a. Tá ok? Esse lançamento de preposição que existe em seu complemento, o uso da preposição a, e pelo fato de beleza vir precedido do artigo feminino a. É exatamente isso, pessoal. Beleza. Beleza! Acabamos a correção. Paz e bem a todos e que Deus abençoe. Até o próximo encontro, se Deus quiser.